Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Para todos, a paz do Senhor. Eu glorifico a Deus por todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas, em especial na minha. Não somos merecedores das misericórdias do Senhor, mas como a misericórdia de Deus dura para sempre, nós somos beneficiados. Amém? Abra, por gentileza, a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 3 do livro do Apocalipse. Capítulo de número 3, o versículo 7 em diante. A carta escrita, a sexta carta à igreja que ficava em Filadélfia. As cartas do Apocalipse, ou pelo menos esses escritos, eles têm um sentido histórico, escatológico e profético, e tem sido estudado de maneira bem particular pelos aqueles que gostam das Escrituras. E tenho certeza que estes versículos hão de falar para nós esta noite. Capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos que da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o quê? Para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Todos comigo este último versículo que vou ler, que é o versículo 13. Todos juntos, 1, 2, 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Eu queria convidar os obreiros que farão recolhimento dos dízimos e ofertas, amém? Inclusive os obreiros que porventura não forem contribuir no recolhimento, amados, eu convido a sentar aqui na retaguarda do púlpito. Todos os obreiros que estavam compondo o coral da Decandel, nesse coral masculino, podem tomar assento aqui no púlpito dos obreiros, por gentileza, em nome de Jesus, amém? Queria convidar o nosso irmão Fernando, ele vai estar aqui nos elevando a Deus em oração, apresentando todos os dizimistas, ofertantes, as finanças do povo de Deus de modo geral, para que o Senhor chegue abençoando a vida financeira de cada um, amém? Agradecendo também pela porção da palavra do Senhor que foi lida, e logo em seguida nosso irmão Maurício vai estar entoando um hino de louvor ao nosso Deus, enquanto nós fazemos as nossas contribuições voluntárias para a manutenção e crescimento da obra de Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Oremos então. Senhor Deus, nosso Pai, queremos neste momento, Senhor, agradecer, Pai, pela leitura, Senhor, feita na Tua palavra, Senhor,
que possamos meditar, Senhor, que possamos estar enquadrados, Senhor, neste perfil, Senhor, que Tu traças na Tua palavra. Ó Deus eterno, queremos Te apresentar agora, Senhor, os irmãos que irão entregar seus dízimos e suas ofertas, Pai, ó Deus, para a manutenção da Tua obra, Senhor. Ajuda cada um, Senhor, supre as necessidades, chega, Senhor, com a providência, que a provisão também, Senhor, na casa de cada um, Senhor. Abençoa aqueles que não puderem entregar suas ofertas e dízimos nesse instante, Senhor, por alguma situação. Ó Deus, se for porta de emprego, Senhor, abra a porta de emprego, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja, louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor, porque Ele nos sonda. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conhece. Se me assento, me levanto, Tu conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavra, sei que tudo me conhece, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, eu sei que Tu me sondas. Deus, Tu me cercas em volta, Tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Eu subo até o céu, sei que ali também Te encontro. Se o abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que Tu 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 me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas. Eu sei que Tu me sondas. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, meus amados irmãos, já temos louvado ao Senhor e nesse momento é chegado a hora da ministração da palavra de Deus. Para tanto eu convido nosso irmão Gustavo Bruno, ele que vai ser o instrumento de Deus na noite de hoje.
Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Glória ao santo nome de Jesus. Que bom estarmos aqui reunidos hoje para ouvir e cantar louvores a Ele que é digno de todo o louvor. Ontem estávamos ali na Rádio Nordeste, o pastor Pedro estava conosco ali, pregou a palavra, nós conversamos um pouco sobre o culto de jovens. O programa foi uma bênção, né? Muitas mensagens ali, e talvez isso o tenha motivado a transmitir a informação de que toda segunda-feira, das 20 às 20h45, programa Boas Novas com a participação do setor 5 ali na Rádio Nordeste. Vamos refletir na palavra do Senhor. O Senhor nos deu esta palavra já há um tempo atrás, o que é, no meu caso, raro. Geralmente ele me dá a palavra assim, como a gente diz, em cima da bucha, mas ele tinha me dado antes essa palavra. Eu pensei que era para outra oportunidade, um trabalho que a gente tem lá no trabalho secular. A gente reúne a turma lá toda segunda-feira e é uma bênção, gente de tudo quanto é denominação, e ali a gente expande a visão de reino, vê como o Senhor é bondoso, como Ele não está dentro de uma caixa, e a multiforma dele ali se manifesta, como que não importa muitas vezes a forma de resgate do homem, mas ele encontra um jeito, sabe exatamente como trabalhar. E naquele trabalho que temos ali, não lidero, mas sempre participo lá, é uma prova disso, de como o Senhor é bom, como Ele nos ama e como Ele... Francisão já foi alguma vez lá, Francisão? Na segunda-feira, lá na Câmara, na segunda Câmara Civil, a turma lá se reúne, é uma bênção, é uma bênção. Se você não foi ainda, lhe convido para estarmos juntos lá. Francisão trabalha lá no mesmo prédio que eu. Vamos meditar em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo Mateus, parábola do semeador, a partir do verso 1 do capítulo 13. Parábola bem conhecida nossa, mas a palavra do Senhor, ela é como um poço, que quanto mais água você tira, mais água mina daquele poço. Mateus, capítulo 13, a partir do verso de número 1. Passemos a ler. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, talvez até contemplando a obra das suas próprias mãos ali. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou. Tem dia que o Senhor manifesta seu poder, tem dia que Ele expõe a provisão para quem precisa, entrega a provisão, e tem dia de ensino. Nesse dia Ele sentou para ensinar. E toda a multidão estava em pé na praia. Então Ele estava sentado na areia da praia, um monte de gente começou a envolvê-lo ali. Ele se levanta, vai para dentro de um barquinho, se senta novamente, e o pessoal fica meio que em forma de auditório, assim, na areia da praia. Ele sentado, ensinando aos que estavam ali, meio que no formato aqui da EBD dos homens, né? Ele ensinando aqui sentado no barquinho, e a turma, certamente para que mais pessoas ali ouvissem com mais clareza. E quando semeava, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, estava ali em movimento, saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, pois que não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se,
e secou-se, porque não tinha raiz. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos, mesma coisa de Apocalipse que o irmão Bruno França, presbítero Bruno França, leu aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus. Eu sei que vocês já sabem o que é uma parábola, mas só relembrando. Parábola é um paralelo, né? Que aí, enquanto conta-se uma história natural, há um ensino, uma verdade espiritual. Era assim que Jesus fazia. Pegava coisas do dia a dia, que era fácil de entendimento, e em cima dessa parábola, ele trazia um ensino, uma verdade espiritual. A intenção de Jesus é céu, céu. Ele usa as coisas daqui para apontar para o céu. Essa parábola tem, no mínimo, duas formas de interpretá-la. Uma é o semeador sendo o próprio Senhor. Essa é a primeira. O semeador saiu a semear e foi lançando as sementes. Uma dessas sementes, um dia, caiu em terra boa. Nós talvez já tivéssemos sido terra cheia de espinhos ou cheia de pedregulhos, mas um dia nós estávamos arados, úmidos, prontos para receber a palavra, terra fértil. Quando essa palavra foi depositada ali, não resistimos, entregamos a vida ao Senhor. A outra forma de ver é quando, em já conhecendo o Senhor Jesus, Ele nos chama para ser semeadores, imitadores dEle. É assim que funciona. Ele semeou, semente germinou em nós, cresceu, frutificou, e agora passamos a ser semeadores. Glória a Deus. E a semente, vocês também já sabem, só relembrando, a palavra do Senhor, semente, que muitas vezes a gente acha que é bem pequenininha, só fala de Jesus assim para alguém, tal, e acha que nem fez efeito, e aquela semente está ali, sendo plantada, e na hora certa brotará. No verso 10, algo interessante acontece. Aquele auditório ouve essa palavra, mas os discípulos se aproximam dele. Olha o que o verso 10 diz. E acercando-se dele os discípulos, talvez os outros meio dispersos ali e tal, mas os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Primeira coisa que me chamou a atenção quando o Senhor me mostrou esse texto, a curiosidade nossa. Às vezes a gente está na aula da EBD e surge uma dúvida, a gente fica ali com aquela dúvida na mente, é de uma forma tal que muitas vezes a gente nem presta mais atenção na aula. A dúvida, não entendi não, mas estou com vergonha de perguntar ao professor. Depois eu pergunto, o que é que ele quis dizer? E uma pergunta ao professor, dizia: professor, não entendi não, me repita aí, qual o entendimento dessa passagem? Foi isso que os discípulos fizeram aqui. Por que o Senhor fala por parábolas? Por que não fala direto? Veja o que Jesus disse, verso 11. Ele, o Senhor, respondendo, disse-lhes: porque a vós, aos discípulos, eu e você, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Olha que privilégio. Mas a eles não lhes é dado. Olha que palavra dura. É como se a princípio, ou em princípio, é como se o Senhor escolhesse alguns para entender e outros não.
Mas lá na frente a gente vai ver que não é bem isso. Vamos caminhando. Vai chegar e a explicação vai chegar. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. O Senhor vem dizendo que é dado de conhecer os mistérios dos reinos dos céus aos discípulos, mas a esses outros não é dado, porque aquele que tem se dará. Aquele que tem o quê? A palavra do Senhor, a semente. Aquele que tem a semente, mais lhe será dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Veja o que diz em 2 Coríntios, ele reforça isso aqui, eu anotei aqui, vamos ler o que 2 Coríntios 9:10 diz. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. É só o Senhor confirmando que aquele que tem, mais ainda lhe será dado. Se você recebe a semente e guarda no coração, e aplica na sua vida, tenha certeza, mais ainda o Senhor vai lhe dar. Mas aquele que não tem, aquele que não recebe, aquele que é orgulhoso, aquele que é soberbo, aquele que não dá ouvidos, aquele que não presta atenção, aquele que não se importa, aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, os que não estavam prestando atenção, estavam na multidão, estavam no auditório ali, mas não estavam prestando atenção, não davam importância, não davam ouvidos, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Não fiquemos surpresos. Enquanto a gente caminha, nós discípulos do Senhor, enquanto caminhamos e semeamos, a gente não conhece como está o coração das pessoas, nem de que tipo de terra a gente está semeando, porque só quem sonda o coração é o Senhor. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e diz: isso aí está bem pertinho de aceitar Jesus, aí se dedica mais a Ele, assim, tal. Eu tenho alguns exemplos na família, que tem uns que param para ouvir, alguns primos, e param para ouvir e ficam assim, como quem diz: rapaz, que coisa linda a palavra de Deus, mas não agem, acham lindo, mas não tomam a decisão. E já vai bem o quarto daqueles que na fila, na nossa cabeça humana, da salvação estava lá atrás, quem diz: esse aí, meu Deus, aquela expressão, só Jesus, uns 4 já. Felipe, Roberto, Rosane conhece todos eles, Júnior, Daniel menos, Daniel conhecia a palavra e voltou para o Senhor. Mas assim, a gente não sabe como é que está o coração. Muitas vezes eu falava com Felipe, que era o que gostava de beber mais e tal, ele meio que tirava onda, e a paz do Senhor, irmão. Eu conversando com ele das coisas do Senhor, e ele: a paz do Senhor, tal. Eu: tá certo, Jesus, tome de conta. Dá aquela raivinha, né? Mas quem sabe, se não é esse que retruca, esse que brinca, esse que aparentemente não está sendo tocado pela palavra, é esse que o Senhor está trabalhando e a gente nem sabe. Sabe, às vezes aquele filho que ainda, né, conhece a palavra, mas está longe, a gente fala, parece que entra por um ouvido, sai pelo outro, como quem diz: meu Deus, essa menina foi criada na igreja e não, como é que pode? Aí a gente fala uma coisa do Senhor, uma experiência, uma coisa e outra, e a gente pensa que não está fazendo efeito. Mas não somos nós que medimos, é o Espírito Santo que trabalha nele, devagarinho, tal. Aí um dia,
que pode ser curto, ou pode ser anos, pode ser até décadas. Quando ele volta para o Senhor, aí lembra de tudinho. Mãe, a senhora lembra naquele dia que a senhora disse tal coisa? E não sei quando tá. E daquela outro evento, ele está sendo tratado o tempo inteiro. E a gente não conhece o coração, acha que está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Então não deixe de semear. Glória a Deus, vamos caminhando aqui. Verso 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías. Aqueles que têm ouvidos, mas não ouvem. Vamos achar Isaías aqui. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Veja o que Isaías disse, uma revelação do Deus Altíssimo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? O Senhor está falando conosco agora. E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A quê? A semear. Verso 9, capítulo 6 de Isaías, verso 9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, não percebeis. Engorda o teu coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Agora vem a explicação do porquê de que não lhes foi dado o entendimento. Aqueles do auditório que não estavam prestando atenção, que estavam na praia. Agora vem a explicação do porquê. Que a eles não foi dado o conhecer dos mistérios de Deus. Olha o que o verso 15 diz: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Aí, aquela escolha inicial do Senhor Jesus, que alguns iam entender e outros não, é explicada. Não foi escolha do Senhor, mas a própria escolha de quem está ouvindo, porque o coração daqueles que não entenderam estava endurecido, e os ouvidos ouvindo de mau grado. Escolha própria. Aqueles que não ouvem pelo coração endurecido, porque pelo Senhor todos ouviriam e todos seriam salvos. Mas, então, porque mesmo sabendo disso, que muitos ouvirão e não crerão, e muitos estarão com o ouvido agravado, com o ouvido de mercador, como a gente costuma falar, a gente vai semear e eles, boa parte deles, não absorverão aquilo ali, não guardarão para eles, alguns até desdenharão. Por quê? A gente precisa continuar pregando. Primeiro que tem uma parte das 4 partes, a semente que cai ao caminho, a que cai sobre pedregulhos, a que cai entre espinhos, mas tem aquela parte que é terra boa. Então, o primeiro motivo de continuarmos pregando é esse, que de um monte de gente, uns vão ouvir a palavra e vão guardar. Mas o verso 16 dá outro motivo também. E esse individualmente é talvez o mais importante, individualmente, para a igreja, crescimento da igreja,
a boa terra é mais importante, mas individualmente, já que prestaremos contas individualmente ao Senhor, este ensino é o mais importante. Veja, verso 16 diz: mas bem-aventurados os vossos olhos, os nossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, nossos ouvidos, porque ouvem, ouvimos. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouves, e não ouviram. Veja a responsabilidade que temos por ver e enxergar, por ouvir e compreender. Vamos dar uma verificada aqui no que diz Ezequiel 33, do 1 ao 6. Ezequiel 33, do 1 ao 6. Vamos ler. E veio a mim a palavra do Senhor, olha a responsabilidade, que a nós é cabida. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada, ou seja, quando chegar o juízo sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem, escolher alguém, chamar alguém dos seus termos, da sua região, e o constituir por atalaia, ou seja, constituir como um vigia, como um sentinela, e vendo esse sentinela que a espada, o juízo está vindo sobre a terra, sobre a turma, sobre o pessoal, sobre o povo, tocar a trombeta, ou seja, anunciar e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia, o vigia, vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, essa tal foi levada na sua iniquidade, mas o seu sangue de maneira nenhuma não deixará de ser cobrado da mão do atalaia. Muita informação, meu irmão, não entendi direito não o recado aí. Vamos traduzir. O Senhor está dizendo aqui o seguinte: você foi chamado como atalaia, nós somos atalaias. Ele diz o seguinte: se o juízo vier contra o povo, e você tocar a trombeta dizendo: virá o juízo sobre o povo, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, ou seja, pregando a palavra, avisando, ele diz: o que não ouvir, pagará com seu sangue, mas o que ouvir, será salvo. Mas, se o atalaia não falar, não pregar, não semear, não disser, não falar do Senhor, aqueles que não ouviram por não serem avisados, continuarão condenados, mas o sangue deles, olha a responsabilidade, o sangue deles, dos condenados, será cobrado do atalaia que não avisou. Entende a importância do semeador? Nós somos chamados para semear, mas há uma responsabilidade atrelada. A gente não pode deixar de falar, porque seremos cobrados. Olha que sério. Já pensou a gente na frente do Senhor, sendo cobrado pelos sangues daqueles, pelo sangue daqueles que se perderam por não ouvir? E Ele não vai cobrar dos de longe, não. Ora, se a gente bilhões e bilhões de pessoas no mundo, Ele não vai cobrar de todos, obviamente. Ele vai cobrar de quem? Dos de perto, dos do convívio, daqueles colegas, dos familiares e tal, que não ouviram a palavra do Senhor
porque não falamos. Meu Deus. Então fale. A gente já tem mesmo vontade de falar, que a gente é cheio, o Senhor nos enche, a gente já tem vontade de falar. E mais com a responsabilidade dessa, não se tolha. Abra a boca. Ah, mas eu não sei pregar. Bota um hino para tocar. Não sei pregar, não tenho afinidade, não tenho facilidade com então, a sua vida prega para Ele. Sua vida. Chegou uma oportunidade ali de ganhar um pouco mais, só que não é justa. Aí a pessoa vai chegar para você e diz: bora. Aí você diz: não dá para mim não. Isso não agrada o meu Senhor. Pregação. Pregação. É simples. Se a gente viver o que o Senhor nos ensinou, a nossa vida já é uma pregação, sem abrir a boca a hora nenhuma. Imagine que a gente não consegue ficar sem abrir a boca. Vamos continuando. Estamos caminhando já para o final da parábola. O Senhor vai começar a explicar as coisas. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Jesus vai dar mais informações para deixar mais claro ainda o que Ele quer falar conosco. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, ou por estar com o coração duro, ou disperso, ou porque é incrédulo, não dá importância, enfim. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, aí ele explica a semente que cai ao caminho. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Que palavra, meu Deus, que coisa inteligente. Mas, não tendo raiz em si mesmo, não tendo convicção, não tem busca individual, por isso que ele diz, não tendo raiz em si mesmo. Tem hora que somos nós conosco mesmo, no nosso devocional ao Senhor, nos edificando, buscando, lendo, orando, jejuando. Edificação, raiz em si mesmo. Não dá para ficar dependendo sempre de alguém para nos incentivar, para jejum, ore mais, leia mais a palavra. Tem hora que somos nós conosco mesmo. Devocional individual. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, ou seja, no primeiro aperreio. Gostou da palavra? Que palavra! Mas no primeiro estresse, no primeiro aperreio, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, colegas, amigos, companheiros de trabalho, familiares. Não, eu gosto mais da palavra de Deus, sou crente e tal, mas quando aperta, aí a palavra diz aqui, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, o excesso de agenda, muita coisa para fazer, é muito estresse, meu menino, tem que ter um curso e outro curso, e no sábado outra coisa para fazer, e no domingo de tarde outra coisa, e na segunda, na terça, na quarta. Cuidados deste mundo em excesso. E a sedução das riquezas, busca insana por mais e mais recursos, coisas que consomem o ser humano, olhando para coisas desta terra, sufocam a palavra e fica infrutífera. E aqui a gente fecha. E por isso que há um incentivo, não deixe de falar. Mesmo tendo esse monte de gente que vai ouvir e não vai seguir, mas vão ter esses aqui, ó. O que foi semeado em boa terra, e sempre haverá boa terra.
sempre haverá. É o que ouve e compreende a palavra, ou seja, guarda no coração e depois aplica na sua vida, porque foi guardada verdadeiramente. Esse dará fruto e produzirá a 100, outro a 60 e outro a 30. Glória ao santo nome do Senhor. Nós sabemos que devemos estar nesta terra o tempo inteiro, semeando. Não há escolha. Nós somos chamados para isso. Muitas vezes no desconforto, no eu não queria, ou até muitas vezes com prazer. A gente está tão cheio que sai falando de Jesus numa reunião de trabalho, um estresse do tamanho do mundo. Você diz, tem uma parábola que fala nisso aí. A Bíblia diz assim, 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 assim. Já aconteceu comigo uma vez. Um estresse lá, o povo querendo, se mexendo nas cadeiras, um querendo quase estapear o outro. E a gente dá uma palavra ali de... Parece que muda o ambiente. É assim que funciona a palavra. É andando e semeando, andando e semeando. Talvez alguns dali da reunião ficaram chateados. Como quem diz assim, não tem nada a ver com o que esse cara está falando no meio de uma reunião profissional, falando de Bíblia. Mas ali de 10, 15, 2 ou 3, dizendo, meu amigo, o que foi que esse cara disse? No meio de uma reunião dessa, o cara vem com um negócio de Bíblia. E tem o seguinte, na hora que ele falou, eu me arrepiei todinho, parece que era comigo. Terra boa. Glória a Jesus. Não desanime, a nossa parte é semear. Semear. E o Senhor, qual é a parte dele? Salvar. É simples. Às vezes a gente quer inverter o negócio, né? A gente quer que a pessoa seja salva. Mas não é assim que funciona. Quando você tiver bem vontade de salvar, aí você semeia, 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 semeia. Aí o Senhor vai e faz a parte dele. Salva para a glória do nome dele. Glória a Jesus. Glórias a Deus, meus amados irmãos. Quantos aqui ouviram a palavra do Senhor? Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Gustavo, né? Isso que mais uma vez gentilmente atende o nosso convite e se permite ser usado por Deus para falar a igreja do Senhor aqui em Candelária, amém? E quando Gustavo pregava aqui, eu meditava ali no texto, né? E assim, uma coisa que fica claro na parábola, né? A semente é boa, a semente não tem a dúvida, o problema está na terra, amém? A semente, ela com certeza, ela é do melhor quilate, da melhor qualidade, porque a semente é a palavra de Deus. E aí, conforme ele dizia que cabe a cada um de nós semear. Em algum momento a semente pode cair numa terra dura, numa terra árida, não é isso? Mas encontrando a boa terra, com certeza ela vai brotar e nós vamos colher frutos, amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados irmãos, antes de orarmos, já estamos encerrando o trabalho, apenas fazendo menção dentro da nossa programação da semana, né? Na próxima quinta-feira, o nosso pastor Eliezer de Souza vai estar aqui ministrando, né? Isso no culto de doutrina, culto do Pasto Verde, em tempo, né? Nós justificamos a ausência do pastor Eliezer hoje, ele se encontra na cidade de Mossoró, palestrando para obreiros ali da região, no Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró, se faz acompanhado da irmã auxiliadora, mas na quinta-feira, em nome de Jesus, ele estará aqui conosco, ministrando a palavra do Senhor, amém? No sábado, amados, né, a irmã auxiliadora tem divulgado um evento, aproveitando a boa assistência das irmãs, né, do DEFAD, temos o evento aqui, promovido pelo DEFAD, alusivo ainda ao Dia Internacional das Mulheres, vai ter início a partir das 15h30, né, e aí vai ter o trabalho geral aqui, mas vai ter, na hora da palestra, um trabalho específico para as senhoras, né, casadas, e também para a juventude, né? Nós temos inclusive feito uma divulgação especial em meio às jovens, né? Estimulando para que elas se façam presentes nesse evento do próximo sábado, amém? E no domingo
culto do DEFAD. Estaremos aqui celebrando a Deus, obviamente. Eu sempre costumo dizer isso, que o culto é ao Senhor, mas também estaremos nos alegrando, né, isso pelo aniversário da nossa irmã Auxiliadora. Estaremos aqui festejando no Senhor, né, isso pela passagem de mais um ano de vida da nossa irmã Auxiliadora, esposa do nosso pastor. Amém? Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé para que possamos já estar orando, agradecendo por este culto, né? Saímos daqui edificados pela palavra que foi pregada, alegres pelos louvores, pelos testemunhos aqui contados, e com certeza o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez. Queria convidar aqui o nosso irmão Bosco, ele vai estar aqui orando a Deus, agradecendo por este culto, amém? Nos despedindo aqui do templo, né, em oração, mas não da presença do Senhor, e logo em seguida o nosso copastor Natanael vai estar impetrando a bênção apostólica. Senhor, irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor. Tu ter nos conduzido até aqui, a tua casa, e ter falado conosco pela tua palavra, Senhor. Obrigado, nos conduz agora aos nossos lares, no livro do mal. Seja conosco, meu Deus, continua nos abençoando, dando a tua graça. É o que nós te louvamos, te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, graças a Deus por este culto abençoado, culto onde Deus fez presente. Quem sentiu a presença de Deus? Eu senti, irmãos. Deus fez presente aqui fortemente. Antes de dar a bênção apostólica, olha como é que diz a letra desse hino aqui. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido ali, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Amém? Esse é um Deus que eu creio, transforma o mais vil pecador em uma nova criação. Recebam a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus lhe dê uma noite abençoada, em nome de Jesus.